Bom, pessoal, agora a gente já está gravando, tá? Então, eu vou iniciar o conteúdo, só para o vídeo também, as informações da disciplina. Eu sou o professor Diego, eu vou trabalhar com vocês no conteúdo de Física do segundo ano, que é o conteúdo já direcionado para o PISM 2. E o tema da aula de hoje é momento angular, tá? A gente vai matar aí a questão de momento angular, que seria o primeiro conteúdo. E a semana que vem já é um conteúdo bem diferente desse, tá? Então é um conteúdo rapidinho, então eu vou trabalhar ele só essa semana. E tem uma listinha de atividades também com alguns exercícios já. Ô, Vitor, eu desativei seu microfone, tá? Porque tava dando eco aqui. Se você precisar falar... Não, tá de boa. Beleza. Tem uma lista de exercícios, tá? Eu coloquei uma lista mais curta. Esse é um conteúdo que pode cair, que às vezes cai, mas não vou dizer que é o conteúdo mais forte do PISM, tá? Então, é um conteúdo importante, sim, mas é um conteúdo que normalmente eles cobram em base teórica, em base de visualização e entendimento do que está acontecendo. Então, hoje, no objetivo, é trabalhar mais nessa direção com vocês. Então, eu vou trabalhar com vocês um pouco mais na direção de tentar entender esses conceitos que são importantes, tá? E os exercícios, eles também vão bem nessa direção aí, para a gente saber, né, o que a gente está trabalhando e como é que a gente está trabalhando, tá? E a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês interrompam, tá? Vocês podem abrir o microfone e falar. Se o microfone estiver bugado, alguma coisa assim, você pode mandar no chat que eu ouço aqui o barulhinho e abro aqui para ver o que é o que está acontecendo, tá? Não precisa deixar a pergunta passar. A qualquer momento vocês podem interromper e gritar e falar, porque senão a dúvida vai embora e vocês ficam com aquela dúvida ali e já não é mais interessante depois, você pode esquecer dela ou algo assim, tá? Bom, o videozinho eu falo também o que eu vou discutir aqui, tá? O que eu vou mostrar aqui. Então, se ficar com dúvida, tem o vídeo mais curto disponível para vocês. E também aqui o interessante é que vocês interagem. Então, o que vocês ficarem com dificuldade é só ir falando. Bom, a primeira coisa é que a gente tem aqui no PISM, né? O programa, ele vem assim, vai cair os conteúdos tais, tais e tais. E dentro desses conteúdos gerais, eles definem descritores. Então, dentro do primeiro conteúdo geral, ele tem esses dois primeiros descritores, que é definir o momento angular e o momento de inércia de uma partícula de um corpo rígido e descrever qualitativamente os seus efeitos na dinâmica em torno de um eixo fixo. E o 25, que é aplicar a lei de conservação do momento angular para interpretar fenômenos relacionados às rotações em torno de um eixo. Tá? As aulas eu vou tentar trazer qual é o descritor que eu estou trabalhando com vocês, tá? Então, nessa aula, a gente vai trabalhar dois descritores, são os dois primeiros descritores do programa, tá? E aí, na próxima semana, eu vou trabalhar com mais um descritor. Tá? E, às vezes, eu vou dividir um descritor no meio. Então, eu vou fazer um vídeo e depois vou fazer outro vídeo também para dividir o conteúdo. Então, depende um pouco de quanto conteúdo tem dentro daquele descritor, quanta informação é relevante para eu dividir e organizar para não ficar pesado para vocês. Bom, o que é um momento angular, né? Quando a gente vai definir aí, né, um momento angular, a gente precisa pensar em algumas situações, em alguns cenários, né? Então, quando a gente está analisando a movimentação, né, o momento ali de um ângulo, a gente vai precisar de algumas informações inerentes ao circuito e o que a gente quer fazer com ele, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma caneta, né, e eu vou fazer um movimento com ela. Então, eu vou fazer aqui um movimento sobre essa caneta que eu estou segurando. Então, sobre essa caneta, eu estou fazendo um movimento, mas eu estou fazendo um movimento com ângulo. Então, eu estou fazendo um movimento, né, que produz um ângulo, tá? Ele é diferente de um movimento circular, né, porque o movimento circular ele vai fazer um círculo completo, ou às vezes um semicírculo, mas aqui a gente tem que ter a presença de uma angulação. Então, ele vai produzir ali um movimento angular, né? E a partir dessa força ou dessa aplicação de alguma intensidade, a gente vai ter aquele momento funcional e ali dentro, tá? Bom, então aqui a gente tem os vetores, né? Deixa eu voltar aqui, que aí a gente
mapeia melhor os vetores. O vetor R é o vetor raio, então ele mostra a distância, ou seja, o tamanho do meu objeto, né? E esse vetor verdinho, ele representa o como eu estou movimentando esse objeto. Então, olha só, o MV ele também pode ser denominado de quantidade de movimento, tá? Então, por exemplo, eu tenho a caneta e eu vou fazer a força dela para baixo, ó. Eu fiz a força dela para baixo e aí eu estou produzindo esse ângulo, né? Fazendo essa força, fazendo esse momento, fazendo essa angulação. Então, a gente vai ter o R, que é o tamanho, né, do nosso objeto, e a gente vai ter o MV, que seria aonde eu estou aplicando a força e como eu estou aplicando a força. Aí uma questão interessante aqui é que a gente está trabalhando com vetores. Então, se vocês não lembram, né, o que é um vetor exatamente, então vamos trazer esse conceito aqui de volta. O que é um vetor? O vetor ele é uma característica, né, um valor, só que ele tem módulo, direção e sentido. Então, toda vez que a gente vai trabalhar com um vetor, né, a gente trabalha com módulo, direção e sentido. E o que significa isso? Significa que quando a gente insere ali, né, um vetor dentro do nosso sistema, a gente vai ter que ter essas três informações dadas ou possíveis de serem calculadas, né? Então, a gente vai precisar de ter módulo, a gente vai precisar de ter direção e a gente vai precisar de ter o sentido. Tá? E aí, quando a gente trabalha no primeiro, que seria o nosso módulo, né? Quando a gente discute módulo, a gente está discutindo valor. Então, se eu falo para você assim, olha, eu apliquei uma força de 5 newtons. Tá? Lembra, Newton ali é uma unidade lá do ano passado, né? A gente trabalha com forças, que a gente trabalha com dinâmica de forças, leis de Newton, e a força entra ali, né? A gente tem força-peso, a gente tem força atuando, a gente tem força de atrito, e o módulo seria o valor. Então, por exemplo, eu tenho lá 50 newtons de força. Aí, beleza. Aí eu preciso definir direção, tá? A direção, então a gente vai, por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha e ela tem uma força-peso, né? Então a gente tem a peso e a gente tem a normal, né? Lembrando lá das nossas instruções. Mas eu vou analisar aqui só a peso, tá? Eu só quero analisar aqui a força-peso. Então a gente vai analisar a força-peso aqui. A força-peso, igual eu falei antes, o módulo dela é 50 newtons. Agora, qual que é a direção dela? A direção dela é vertical, ó. A seta ela está em pé. Então, ela é uma direção vertical. Então, o que seria a definição de direção? Né? A direção ela vai mostrar ali qual linha ela está atuando, seja vertical, seja horizontal, seja diagonal, seja fazendo um ângulo de 30 graus. Então, você vai identificar a qual eixo ela está pertencendo. Tá? Então, qual é a direção dela ali. E o sentido é de onde para onde. Então, se a gente tem aqui uma setinha, né? Essa força-peso ela está fazendo uma força para baixo. Então, se ela está fazendo uma força para baixo, o sentido dela é para baixo. Então, ela é para baixo. Ela pode ser para cima, ela pode ser para a direita, para a esquerda. Então, o ideal, né, se a gente quer mapear isso melhor, né, é de cima para baixo. Porque aí a gente já mapeia melhor qual que seria esse sentido. A gente quer para que ele vá para a direita. Então, você fala da esquerda para a direita. Então, o sentido dele seria da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Seria de baixo para cima. Então, aí a gente consegue definir o sentido. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com esses dois vetores aqui, a gente tem módulo, a gente tem direção e a gente tem sentido. E aí, o que eu fiz aqui? Eu arrastei, ó, esse azul aqui, olha, eu joguei ele cá para frente. Tá? Então, eu só desloquei. Então, ó, desloquei aqui o R para lá. Tá? Desloquei o R para lá. Diga. O sentido é o que é mesmo? O sentido, ele vai mostrar para a gente de onde para onde você está indo. Tá? Então, a direção ela vai te falar assim, é vertical. Mas quando você fala é vertical, você não sabe se está subindo ou se está descendo, certo? Certo. Aí, quando você inclui a informação de sentido, você pode falar, não, está descendo. Não, está de cima para baixo, está de baixo para cima. Ficou mais claro? Ok, entendi. Entendeu? Você pode pensar também, por exemplo, um elevador, né? Você pesa aí, sei lá, eu peso, não sei mais também, 70 quilos. Eu estou dentro do elevador.
Então, eu estou fazendo ali uma força-peso dentro daquele elevador, né? Então, se o elevador não tiver motor nenhum e eu subir nele, ele vai descer. Então, a minha direção é vertical e o meu sentido é para baixo, né? Para queda ali do elevador. Então, agora se a gente liga ele, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais esmiuçada. Então, não vou ligar ele agora não, porque não é o escopo aqui. Mas, o sentido é isso, tá? É de onde para onde você está indo. Então, você está indo da esquerda para a direita, esse é o seu sentido. Tá? Então, basicamente, uma coisa que me veio na mente agora, né? O módulo, então, ele vai te falar o quanto, né? Ou seja, o valor. E a direção, ela vai falar onde está a linha. E o sentido vai falar onde está a seta. Então, a direção, ela vai falar assim, olha, está deitado, está em pé, está diagonal, né? Horizontal, vertical, né? Agora, a seta, ela vai te falar, olha, está da esquerda para a direita, está de cima para baixo, né? Está para o centro, né? Se vocês não... Eu acho que não tem um trabalho nesse sentido, mas daqui a pouco a gente vai ver. Olha só. Isso aqui é saindo do papel. Eu só vou falar disso aqui porque a gente vai precisar daqui a pouco, tá? Então já é interessante eu trazer essa questão aqui. Entrando no papel. Então, o vetor, ele poderia estar saindo ou entrando no papel também, certo? Então, eu posso definir ele, se eu quero fazer um desenho plano, né? Se eu quero fazer um desenho 2D aqui, eu também posso definir como que seria esse entrando e como que seria esse saindo, tá? Então, quando eu estou entrando, né? Eu vou simbolizar como um X. E quando eu estou saindo, eu vou simbolizar com uma bolinha. Muitos professores usam esse recurso aqui, olha, para dizer sobre isso. Tá? É um recurso simplesmente para auxiliar vocês a gravar essa informação, né? Não sei se ele é muito funcional ou não, mas eu vou apresentar que às vezes facilita para vocês. Então, olha só, aqui a gente tem uma seta, né? Horrível, mas tem. E a gente está com ela agora indo da direita para a esquerda. Então, vocês veem a imagem ao contrário, né? Da direita para a esquerda. Não na tela, mas a minha imagem, vocês veem ao contrário, provavelmente, espelhado. Então, olha aqui. Aqui você vai ver que essa daqui seria a simbologia do saindo do papel. Ou seja, essa seta, esse vetor, ele está apontando na sua direção. Então, ele está saindo do plano que você está vendo, saindo aqui da tela do computador ou do celular e vindo até você, vindo à sua direção. E uma forma de gravar que ele é o pontinho é olhando aqui de frente para ele. Então, eu olho aqui de frente para ele e eu vejo que ele é uma pontinha. Agora, quando ele está entrando no papel, quer dizer que ele está saindo de você e indo embora. Então, ele está entrando ali naquele papel. Tá? Se ele está entrando no papel, significa que eu vou ter um símbolo de X para colocar ele ali dentro. Então, eu posso simbolizar ele como esse lado aqui, ó. E aí você está vendo o finalzinho da sua seta. Então, você pode falar que a beirada inferior dela ali seria um X, né? E aí a gente simboliza ele nesse formato aqui, que é um X entrando no papel. Então, saindo do papel é um pontinho, entrando no papel é um X, tá? Entrando na sua tela ou saindo da sua tela. Seria tipo você olhando uma flecha assim de frente? Entendi isso direito. Tá. O desenho aqui, né? O desenho é para ajudar a gravar, mas na verdade ele é muito lúdico, não. Eu não acho, pelo menos. Mas assim, quando você vê ela de frente, você tá vendo só a pontinha da seta. Então você tá vendo só um pontinho. Quando você vê ela de costas, você tá vendo o rabo dela. E o rabo dela tem 2 tracinhos, né? Que seria um X. Sim. Isso seria para descobrir o sentido. Isso seria para você simbolizar o sentido. Simbolizar. Se ela tá entrando no papel, o sentido é X, né? Você desenha o X. Se ele está saindo, você desenha a bolinha. Então, por exemplo, olha só. Isso aqui é muito usado para desenho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um plano com uma caixa. Tá? Então, aqui é uma caixa. E aí, essa caixa ela tem um peso, certo? Só que você está olhando ela de cima. Você está olhando para o chão. Pensa aí que vocês devem ter alguma coisa no chão de vocês, que tem um peso, né? E você colocou aquela coisa no chão.
Só que aquela coisa no chão, ela tem um peso. E a nossa força-peso, ela não estaria apontando para o chão? Ela estaria entrando no chão, vamos dizer assim. Então, eu poderia simbolizar essa força-peso assim, com um X. Então, essa força-peso, ela está entrando no chão. Então, eu estou simbolizando a força-peso em cima desse objeto que a gente está olhando no chão. Então, quando a gente olha esse objeto, né, no chão, ele tem ali o seu peso, e aí esse peso eu posso simbolizar como um vetor que estaria entrando ao solo. Né? Então, por quê? Porque eu estou olhando para baixo. Eu poderia desenhar isso de outra forma? Poderia. Eu posso olhar de frente, né? E na hora que eu olho de frente, essa caixa, essa mesma caixa, a nossa seta estaria para baixo e eu poderia desenhar ela tranquilamente aqui, ó, para baixo. O que eu fiz foi, eu virei a caixa e eu precisava de uma forma de simbolizar ela dentro de um plano. Eu não queria fazer um desenho tridimensional, eu queria fazer um desenho só em 2D. Então, eu simbolizei esse vetor como entrando ou saindo de um plano. Tá? Se a gente for usar, a gente vai usar um pouquinho mais, mas a gente não usa muito, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou usar um pouquinho mais, talvez fique um pouco mais claro. Mas se ficou com dúvida, fala também que eu explico de novo de outra forma, não tem problema. Clareou um pouquinho? Então, entrando no papel, seria, no caso, o exemplo da caixa que você deu. É como se a gente estivesse pegando a caixa e colocado ela no chão. Aí ela estaria com uma força-peso comparada ao chão. Aí seria entrando no papel. Seria entrando no solo, né? Você está olhando a seta, sim. Uhum. A seta descendo, né? Uhum. Então, porque olha só, a diferença é de onde você está olhando, né? Por exemplo, se a caixa está na sua frente, você vai falar assim, não, a direção do nosso vetor peso ela é vertical, de cima para baixo, certo? Sim. Agora, se você está em cima da caixa e você olha para a caixa, qual que é a direção do peso? É descendo, é vertical também, mas é descendo sobre você. Então, você está olhando ela descendo ali no chão. Então, você está olhando ela de cima e você quer simbolizar ela descendo ali de cima. Então, você simboliza com um X. Ah, tá, entendi. Né? Então, para quem está fazendo arquitetura, né, isso é duas vistas de uma mesma situação. Se você olha de um jeito, você vai ter uma situação. Se você olha de outro, você vai ter outra situação. Mas o acontecimento é o mesmo. O que está mudando aqui é o ponto de vista. Né? Se você olha de cima, então esse mesmo vetor está entrando. Se você olha de lado, esse vetor está para baixo. Clareou, né? Alguém mais? Pode gritar. Eu não consigo mais. Falou para gritar. Achei dramático. Mas, tudo bem. Bom, então vamos lá. Eu vou evoluir aqui esse desenho aqui que a gente estava montando aqui na lateral. A gente tem aqui o nosso raio e a gente tem aqui a nossa quantidade de movimento. E aí agora o meu momento angular surge. Tá? Então o meu momento angular é esse L aqui. Tá? E ele é perpendicular ao raio e à quantidade de movimento. Então eu também poderia dizer, né, já que a gente já está nessa vibe aqui dos entrando e saindo do papel, esse mesmo desenho aqui, tá? Esse mesmo desenho. Se eu coloco ali a nossa caneta apoiada no chão e rotaciono ela, eu poderia desenhar o mesmo desenho, olha, R, o MV aqui, tá? E olha só, perceba que se eu estou olhando de cima, eu estou vendo esse vetor L vindo na minha direção. Né? Se eu estou vendo ele vindo na minha direção, então eu posso desenhar ele como bolinha pontinho, porque ele está vindo na minha direção. Tá? Então, o L ali poderia simbolizar com um bolinha pontinho. Então, a mesma simbologia aqui, né? Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. Eu só estou simbolizando de formas diferentes, tá? Mas você pode fazer desenho 3D aqui também, não tem problema algum. Bom, e aí se a gente tiver, né, um ponto material aí em um movimento circular uniforme, então o que significa isso? Significa que, né, eu falei antes que era para um caso normal, né? Aí agora a gente vai entrar num caso de movimento circular, que também, né, a gente pode analisar a quantidade de movimento e alguns outros detalhes em cima dele.
Então, se a gente tem, por exemplo, a nossa mesma caneta aqui, e a gente quer fazer um movimento circular, eu preciso aplicar essa força a 90 graus. Então, isso aqui é o desenho para 90 graus, ou seja, a gente fala perpendicular, né? Ou seja, eu não sei se vocês veem minha câmera ao mesmo tempo, acredito que sim, mas é uma caneta vertical e a outra caneta horizontal, né? Na verdade, não. A caneta horizontal e eu vou aplicar a força verticalmente sobre ela. E aí, quando eu aplico verticalmente sobre ela, eu faço um ângulo de 90 graus. E aí eu faço esse ângulo de 90 graus e ela começa a fazer uma rotação circular perfeita, né? Porque a gente está fazendo ali 90 graus. Se eu fizesse ela um pouquinho inclinada, a gente já não teria mais o movimento circular. Então, qual que é a diferença aqui? É que a gente está travando o ângulo em 90 graus para que ele faça o movimento completo, ou seja, para que a caneta ela possa rotacionar completamente ali em torno do eixo central que ela está trabalhando. Então, essa é a ideia, e aí a gente vai fazer esse movimento rotacionar em torno de um círculo. Para quem ficou em dúvida, né, no que era o 90 graus aí, que talvez deu uma bugadinha leve, né? Vocês podem pensar em ruas, né? Você tem uma rua assim e a outra rua em pé, tá? E aí quando você tem um cruzamento assim, todo retinho, todo bonitinho, isso aqui é 90 graus, tá? Todos esses daqui são 90 graus. Tá? Então você pode, se você vê um cruzamento grande desse, você sabe que uma volta completa é 360 graus, né? E cada pedacinho, né? Cada 1/4 dessa volta é 90 graus. Então, quando você tem coisas perpendiculares, elas estão fazendo 90 graus entre elas. Tá? Isso daí a gente vê na matemática mais forte, né? Mas a gente usa um pouco aqui. E aí, o que eu fiz aqui? Eu desloquei esse MV para cá. Então, eu só andei com o meu vetor, tá? Eu não mudei o módulo dele, eu não mudei a direção, eu não mudei o sentido. Eu só mudei a posição. Então, eu só desloquei ele um pouco para a esquerda aqui. Tá? E aí, né, eu desloquei ele um pouco para a esquerda, e aí a gente vai ter o nosso L saindo da folha. Né? Então, eu tenho aqui um vetor R, o vetor MV, e eu vou ter a nossa resultante de momento angular, né? O L saindo da folha. Então, eu tenho os dois num plano e eu vou ter o L saindo da folha. Ah, como é que eu descubro, então, qual que é exatamente o sentido do L? Tanto para o primeiro caso, quanto para o segundo caso, né? Porque eu preciso ter uma regra, né? Porque eu estou simplesmente falando para vocês assim, ele sai da folha e pronto, né? E tá tudo certo. Para isso, a gente tem uma regra, que a gente chama de regra da mão direita, tá? Quem for canhoto não pode fazer com a mão esquerda, tá? Mesmo que você tenha mais facilidade com ela. Tem que ser com a mão direita. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua mão direita, tá? E vai pegar os 4 dedos, né? Ou seja, você vai abrir a sua mão, esticadinha, bonitinha, e você vai colocar os 4 dedos sobre o vetor R, que é o nosso vetor azul. Ou seja, o seu indicador ele vai estar apontando ali. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma mão aqui. Então, você vai pôr a sua mão aqui, assim, ó. Os 4 dedos, beleza? Então, você vai pôr os seus 4 dedos ali, o polegar está apontando para cima, né? Mas aí você deixa ele apontando para cima bonitinho. Aí você tem os 4 dedos ali em cima do nosso R. E você vai fechar a sua mão indo até o MV, que é o verdinho aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Então, olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou com a mão esticada em cima do azul e eu vou fechar a minha mão até o verde. E aí, no final, você está dando beleza, né? Porque você está com a mão fechada e com o polegar para cima. Então, isso significa que você está dando uma beleza positiva, né? Ou seja, se a sua beleza, o seu beleza aí está saindo da folha, né? Você vai simbolizar ele com um pontinho. Se ele desce para dentro da folha, ou seja, se a mão tivesse ao contrário, você teria o L, o momento angular, entrando na folha. Ou seja, você simbolizar ele com o X. E como é que eu teria uma situação dessa, né? Porque senão vocês ficam perdidos aí. Como eu teria uma situação dessa se eu só apresentei essa possibilidade aqui, né? Então, imagina que agora eu estou fazendo o seguinte. Eu tenho o R aqui, né? Que é o momento que ele está, né? Então, ele vai analisar dali. E eu tenho aqui o MV, ó. O que mudou aqui, né? Eu só mudei, eu inverti o sentido do R. Então, eu mantive a direção e eu mantive o módulo, mas eu inverti o sentido dele. Então, se eu invertir o sentido dele, alguma coisa tem que surtir efeito aqui dentro do meu sistema, né?
Só que agora, quando eu for colocar os meus 4 dedos sobre o R e rodar ele na direção do MV, perceba que para eu fechar a mão, o meu polegar tem que estar apontando para o celular, para a tela, para a folha, né? Para onde você estiver olhando aí. Então, o nosso polegar, nessa situação agora, ele aponta para dentro, o que faz com que o nosso L vire X, ou seja, entrando na folha. Tá, vocês estão bugados? Vocês entenderam o que eu fiz ou não? Esse exemplo foi mais fácil de entender. Bom, eu entendi, né? Alguém ficou com dúvida? A gente fala que eu posso fechar a apresentação e mostrar meu rosto para a gente colocar as mãozinhas. Eu tô sem dúvida, tô de boa. Beleza. Tô conseguindo entender até Eu agora. acho que escreveu que ele não entendeu. Oi? Eu acho que alguém escreveu aqui que não entendeu. Ah, alguém escreveu que não entendeu? Eu fiquei meio confusa. Tá bom. Eu rodei Então, minha mão aqui de todos os jeitos possíveis, mas não deu muito certo. então vou fazer o seguinte, eu vou tirar a apresentação para vocês me verem melhor, tá? Tá. Então vou fazer o seguinte, vamos lá. Vocês vão pegar a mão de vocês. Vocês veem como esquerda ou como direita na tela a minha mão? Esquerda. Então eu vou fazer Pra com mim, a minha a mão minha esquerda. esquerda e a sua direita. Eu vou fazer com a minha esquerda e você vai fazer com a direita. Então, então vamos lá. Meu Deus, daqui a Ó, pouco você eu vou vai ter que pegar ouvir. e vai pôr a mão assim, ó. A mão ela tem que estar assim, ó, o polegar esticado e os 4 dedos retinhos. Tá? Aí vocês colocaram ali a mão esticada, né? O polegar aqui e a mão esticadinha. Agora você vai pegar a mão e vai fazer isso aqui. Aí você vai colocar ela em cima da folha, tá? Então você vai colocar a sua mão em cima da folha, nesse jeito. Só que você vai colocar em cima do R. Só que o importante é que a setinha do R ela tem que estar apontando para cá. Então a sua direção da mão ela tem que estar apontando para onde o R está apontando. Então a gente pode fazer um primeiro exemplo aqui, que seria... Deixa eu ver se eu tenho papel aqui, que aí eu pego o papel. Ó, então eu tenho aqui a setinha, tá? Então aqui é a setinha do R. Você vai pegar a sua mão e vai colocar ela assim, ó. Você vai pegar ela e vai colocar assim. Aí você colocou a sua mão ali em cima da setinha, apontando na direção da setinha. Aí agora, né, eu vou desenhar outra setinha. Então, você vai desenhar outra setinha e aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai virar a sua mão em direção à outra seta. Então, você começa na seta do R e vira a sua mão, ou seja, você vai estar com a sua mão assim, você vai fechar a sua mão. Só que você tem que fechar ela no sentido do outro vetor. Ou seja, você vai fechar ela no sentido do vetor MV, que é o nosso vetor verde que estava ali. Então, a gente fechou a mão no sentido do vetor. E aí você vai olhar para onde está o seu polegar. Se você precisou fazer com a mão assim no papel e virar e a setinha ficou apontando para você, ou se você teve que fazer assim com a mão, você inverteu a mão e teve que virar e a setinha ficou apontando para a folha. E aí eu vou jogar de novo as duas situações para vocês testarem aí e a gente ver se vocês conseguem fazer e funcionar, né? Então eu tenho essa situação. Deixa eu pegar aqui. Essa situação aqui, né, que ele vai estar saindo da folha. E eu tenho a outra situação, que eu tenho o R aqui e eu tenho o MV aqui. Tá? Então, o que eu quero chegar é que o L ali estaria entrando na folha. Então, vamos lá. Coloca a sua mão direita em cima do azul, com a setinha apontando para onde está apontando o azul. E aí você vai fechar a sua mão, né? Então, você vai fechar a sua mão na direção do verde. E aí você vai ver que na primeira situação aqui, na situação que está desenhada de bonitinha, né? Você vai ver que o seu polegar está apontando para você. Se o seu polegar está apontando para você, ele está saindo da folha. E aí você vai fazer o outro. Para você fazer o outro, na hora que você colocar os 4 dedos, você já vai ver que para você fazer a rotação do R para o MV, você precisa colocar o seu polegar entrando na folha, senão você não consegue fazer. Então você vai colocar o seu polegar entrando na folha e vai virar.
Ou seja, o movimento ele te força a colocar o polegar entrando na folha. Então, quando o polegar está entrando na folha, significa que o nosso momento angular está nesse sentido, entrando na folha. Quem não tinha entendido, conseguiu entender ou ainda está com dúvida? Vamos lá. Isso aí vai acontecer sempre, então sempre que tiver virada para a esquerda, a setinha, basicamente, sempre vai ser saindo da folha? Sim, sim. Mas é porque podem acontecer outras situações não tão claras, né? E aí por isso que essa regra existe, para que você consiga aplicar a mão ali, né? E fazer essa regra funcionar, tá? Porque eu posso não só inverter o R, né? Eu posso inverter o MV, eu posso mudar o jogo, eu posso dizer que o MV, na verdade, está saindo da folha, então eu vou ter que fazer uma em outro sentido, em outra direção. Isso pode complicar algumas situações, tá? Por isso que é importante que eu saiba se vocês conseguiram fazer a regra. Se vocês conseguirem fazer a regra, vocês conseguem fazer para outras situações também. Certo. E fiquem tranquilos que vocês vão usar essa regra no terceiro ano também, tá? Para outras aplicações, mas vocês vão usar ela no terceiro ano também. Então, é conhecimento para acumular aí. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Quer que eu repita alguma parte, alguma coisa? Ou sigamos. Ok? Então, beleza. Então, olha só. Agora, eu acabei de mostrar para vocês, né? A gente tinha ali os valores, a gente tinha para onde os vetores estavam apontando, o que a gente estava fazendo, né? Só que a gente não tinha definido o módulo ainda do nosso momento angular. Então, a gente precisa definir o nosso módulo, né, desse L, que a gente está definindo, que a gente está trabalhando, e como é que a gente calcularia ele, tá? Então, esse momento angular, ele pode ser calculado utilizando esse produto, né? Que é o I vezes o ômega. Tá? E o que é o I? O I, ele é um momento de inércia. Tá? E o momento de inércia, ele é calculado por mr ao quadrado. Então, se a gente está fazendo um movimento circular, né? Então, a gente, obviamente, tem um raio, né, daquele movimento circular. E a gente tem o m, que seria a massa do nosso aparelho, da nossa caneta, daquilo que a gente estiver movimentando. Tá? E o que esse valor de I ele representa para a gente? Não sei se vocês lembram lá da ideia das leis de Newton, que a gente tem a lei de inércia. A lei de inércia é que se um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, o que esse valor aqui representa? Ele representa essa resistência à mudança, né? Então, se o aparelho está parado, ele tende a ficar parado, quer dizer que para eu modificar para ele ficar em movimento, eu preciso fazer uma força, eu preciso atuar sobre ele ali para que ele possa funcionar, né? Para que ele possa andar. Então, é muito mais fácil eu começar a empurrar um carro. É muito mais difícil o início de começar a empurrar um carro do que depois que ele já está em movimento, né? Porque você manter o movimento, você precisa fazer menos esforço para empurrar aquele carro. A menos que seja de morro acima, né? Porque aí ninguém ajuda. Mas você está em plano, né? E você está ajudando um camarada que acabou a bateria do carro e você quer dar um tranco nele. Então vocês pegaram lá e foram empurrar o carro. Para o carro sair de onde ele está parado para começar o movimento é mais difícil do que você manter ele movimentando. Porque depois que você consegue dar o primeiro passo ali, depois fica mais fácil para você continuar fazendo a força e empurrando. Você precisa fazer menos esforço depois. Então, essa é a ideia. Você está parado, né? Você tende a continuar parado, você está em movimento, você tende a continuar em movimento. Então, você tentar travar ou fazer um novo movimento diferente vai gerar um esforço maior. O M, na fórmula aí do L, do I, ele representa o quê? Massa. Massa. E o R? O R é o raio. O raio, tá. Então, você está fazendo um movimento circular, igual esse daqui que a gente estava falando. Então, ele vai rodar em círculos, né? Se ele vai rodar em círculos, ele vai permitir ali a formação de um tamanho de raio. Então, você tem o R, que seria o raio, e o M, que seria a massa daquele aparelho que você está virando. Beleza? Bom, e a gente tem, então, esse momento de inércia, né, que é o nosso I, e a gente tem também o nosso ômega.
O nosso ômega, ele é a velocidade angular. Tá? Eu acredito que vocês trabalharam com ele no primeiro ano também, mas não custa lembrar aqui, porque eu vou precisar e é simples, não tem nada demais. Mas qual que é a diferença dele, né? A velocidade angular, que é o nosso ômega, ela é uma relação direta com a velocidade linear, que é o nosso v. Tá? Então, quando a gente está olhando um movimento, por exemplo, em linha reta, o carro está andando em linha reta, a gente está olhando uma velocidade linear. Agora, quando a gente tem ali um movimento circular, por exemplo, a gente pode analisar o ômega, que seria uma velocidade angular. Qual que é a diferença entre um e outro? Tá? Quando eu vou analisar a velocidade angular, eu levo em consideração o raio. Então, por que eu tenho essa relação aqui de V sobre R, né? Porque ele está pegando uma velocidade linear e transformando numa velocidade angular. E essa velocidade angular, ela vai fazer uma relação direta com o quanto ele se movimentou dentro de um círculo. Então, você tem um círculo. Nossa Senhora, eu posso fazer melhor, né? Eu posso fazer melhor. Não é possível. Não muito melhor, mas mais razoável. Então, olha só, a gente tem aqui o objeto que vai estar circulando e ele vai estar com uma velocidade angular ômega. Então, é a velocidade que ele está rotacionando. Tá? E essa velocidade ela é medida em radianos por segundo. E lembra que a velocidade linear ela é medida em metros por segundo. Então, o que muda de um para outro? Né? Muda aqui a medida da distância. Porque o radiano, ele é uma medida de ângulo. Então, você está falando assim, olha, a velocidade dele, ele andou 30 graus em 2 segundos. Ah, ele andou 15 graus em 2 segundos. Então, essa é a velocidade dele, né? O quanto ele anda no intervalo de tempo. Então, ele andou... Diga. Não? Então, é o quanto ele andou, só que angularmente. Quando a gente olha linear, a gente vai olhar simplesmente o metro, né? Quando a gente olha angular, a gente olha o ângulo. Então, essa é a diferença entre uma velocidade angular e uma velocidade linear. E a gente pode calcular a velocidade angular fazendo a velocidade linear dividido pelo raio. Então, se você tiver a velocidade linear, você também consegue estimar a velocidade angular ali. Professor, Diga. o V, ele é em qual medida? É metros por segundo? Metros por segundo. Aí o raio, ele vai ser medido em radiano. Não, o raio é metro. Em metro? Isso. Ah, sim. Só que é engraçado isso, né? Que metro sobre metro vai dar 1 sobre segundo e vai dar um radiano. Isso é meio doido de talvez processar ali, mas não é que metro sobre metro dá radiano. É que o ângulo, ele não é dimensionado. Tá? Então, por isso que fica 1 sobre segundo, só que ele vai andar um certo ângulo. Então, como a gente não tem para representar esse andamento do ângulo, ele seria radianos, né? Ou seja, é o quanto ele está andando em graus ali. Vocês já trabalharam com radianos e graus já, né? Eu já vi um pouquinho. Tá. É porque é o seguinte, quando você fala, por exemplo, eu tenho pi radianos, ele equivale a 180 graus. Então, ou seja, você vai dar meia volta, né? Você vai simplesmente virar para trás, você andou 180 graus. Mas se você quiser, você também pode dizer que você andou pi radianos. É a mesma coisa, tá? É uma relação direta entre as duas coisas. Se você der uma volta completa e voltar na mesma posição que você está, você vai andar 2π, que é a mesma coisa que você andar 360 graus. Dá para fazer regrinha de 3 com isso, dependendo do valor que eles derem, né? Sim, dá. Por exemplo, você quer descobrir quantos radianos seria para 90 graus. Aí você põe o x aqui, olha, e faz, olha, produto 180 vezes x é igual a π vezes 90. Então, x é igual a π vezes 90 sobre 180. Você simplifica aqui, vai ficar x é igual a π sobre 2. E o contrário também é válido. Você pode usar essa regra de 3 como base para quando você precisar converter. Então, o que você precisa saber na regra de 3? Que π radianos equivale a 180 graus. E aí, depois você põe a linha de baixo e faz a regra de 3. Com o que você tem e com o que você quer descobrir. Foi? Foi. Então tá bom. Bom, eu esqueci que ia aparecer esse negócio aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui.
Então, vamos lá. Então, eu posso fazer o meu L, né? Então, o meu L, que seria aí o meu momento angular, ele vai ser MRV. Vocês podem até lembrar da construtora, que não tem problema, não. Ele vai ser massa vezes o raio vezes a velocidade linear. Tá? Então, qual que é a ideia aqui, né? Eu estou simplesmente pegando o valor do I, que é mr ao quadrado, e estou substituindo aqui, ó, mr ao quadrado. Tá? Só uma coisa aqui que eu estava me confundindo. O L, ele é aquela parte lá de se tá para folha ou fora da folha, né? Isso, esse mesmo, é o momento angular. É o que estava entrando da folha, saindo da folha, que a gente estava falando agora. Para calcular a velocidade linear, tem que usar a fórmula, né? De velocidade é igual a ômega vezes o raio. Se você tiver o ômega e precisar da velocidade linear, sim. Ômega vezes o raio, que é essa daqui, ó, de cima. Essa daqui, ó. Só que eu coloquei ômega igual a V sobre o raio, né? Mas você pode colocar também V igual a ômega R. É a mesma coisa, tá? Só tá alterando aqui. De onde para onde. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma primeira substituição, era uma primeira opção de fórmula. Então, o I eu vou substituir por mr ao quadrado. Então, eu coloquei aqui, ó, mr ao quadrado. E o ômega eu coloquei V sobre R, né? Que é a outra equação que a gente tem. Aí eu vou simplificar o R, ele vai ficar mRV. Uma outra forma de eu obter o nosso L seria eu colocar o mr ao quadrado, mas usar simplesmente o ômega, deixar ele paradinho ali. Então, mr ao quadrado vezes o ômega. Então, o que é importante aqui, né? Vocês precisam decorar todas essas fórmulas. Não é bem assim, não, tá? Tenho muita equação aqui e eu só mostrei algumas fórmulas que vocês vão ter para trabalhar em cima delas. Então, isso daqui, vamos colocar aqui de azul, então, esse roxo. Esses conceitos interessantes. Isso daqui é importante vocês lembrarem, porque é um conceito que já era necessário antes, né? E vocês podem usar para uma coisa ou outra. Isso daqui é importante lembrar, né? Que é I vezes ômega, tá? E se o momento de inércia, vocês podem lembrar dessa daqui. Então, essa linha de baixo vocês precisam gravar? Não, tá? Então, vocês vão gravar quais seriam as relações ali e vocês fazem as substituições de acordo com a necessidade. Mas vocês podem usar essas informações ao seu favor, né? Se você falar assim, olha, eu tenho dificuldade para gravar fórmula e tal, então me dá uma simplificada aí para eu, sei lá, conseguir trabalhar melhor com isso aqui. Então, eu vou falar para você. Então, esquece tudo que eu falei e decora só essa última aqui. Tá? E saiba que tem uma relação direta entre ômega e o raio. Tá? Então, isso daí é uma relação que vai te ajudar e que vai deixar a gente montar algumas coisas. Tá? Mas vocês lembram que eu falei que a universidade aqui, ela, em geral, ela cobra questões qualitativas. Ou seja, ela não vai te pedir para fazer contas. Normalmente não nesse conteúdo. Tá? É regra, é obrigatório? Não. Mas, de acordo com a ementa, eles falam que é uma análise quantitativa. E de acordo com o que já foi cobrado em anos anteriores, a análise é qualitativa mesmo. Então, é muito mais importante a gente entender o que acontece, como acontece, do que a gente saber calcular. Até mesmo porque você precisa saber da fórmula para fazer uma análise quantitativa. Então, por isso que eu trouxe ela aqui, porque ela vai ajudar a gente. Mas, e se ele te der valores, você aplica, porque você já sabe a fórmula, mas não é uma coisa que a gente vai ficar reforçando. Então, o principal aqui é a gente saber uma análise de qualidade, né? Qualitativa em cima daqui. Ô, professor, quando que a gente vai saber qual fórmula a gente deve usar? Eu acho que eu tenho... não sei se os outros alunos têm esse problema, mas no PISM-1 eu sabia todas as fórmulas, só que na hora lá da prova... E quando eu vinha, fiz atividade em casa mesmo, eu ficava na dúvida em qual fórmula usar para chegar naquele resultado. Bom, para a maioria das análises que a gente for fazer de momento angular, a gente vai usar essa de vermelho aqui, né? Que é a que mais ou menos vai direcionar a gente para o momento angular. Mas a sua questão que você levantou, ela vai um pouco em outra direção, que é o quê?
Às vezes você tem todas as informações que você precisa, às vezes você tem todas as fórmulas que você precisa, mas você não sabe onde colocar ela. E isso é muito normal, tá? Isso é muito normal na física, que é às vezes você ter aquele conhecimento, mas não saber onde você aplica. Porque a gente vai vendo por pedaços e às vezes a gente tem dificuldade de juntar essas informações todas, porque a prova ela cobra as informações todas juntas. Então, quando a gente vai fazer, que a gente quer saber qual a fórmula que a gente vai aplicar, a gente tem que entender muito bem em quais contextos aquela fórmula serve. Então, por exemplo, quando a gente trabalhava lá no primeiro ano e vocês tinham movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, lembra que a gente tinha um grupo de equações no movimento retilíneo uniforme e a gente tinha outro grupo de equações no movimento uniformemente variado. Você não pode usar a fórmula de um e outro. Você até pode usar a do uniformemente variado em uniforme, né, considerando ali gravidade, aceleração zero, né, e algumas outras situações você pode puxar para lá. Mas às vezes, se você tentar usar uma fórmula de movimento uniforme simplesmente para um uniformemente variado, você não vai conseguir alocar ela e ela não vai fazer sentido, né, ela não vai estar correta. Então, qual que é a ideia? Você precisa analisar o contexto que aquela fórmula serve. Então, se você tem uma questão que está falando que o carro ele tem uma velocidade, mas ele não tem aceleração nenhuma, então você tem uma situação de movimento uniforme. Então, você vai pegar a caixinha de equações de movimento uniforme e as suas equações têm que estar ali dentro. Você não pode roubar, né, das outras caixinhas, porque a gente precisa organizar essas fórmulas para que elas sejam aplicadas no lugar adequado. Então, aqui eu estou falando de momento angular. Então, quais as situações que elas vão ser aplicadas? A gente só vai aplicar essa ideia de momento angular quando a gente tiver um movimento com ângulo. Então, se você não tiver um movimento que seja circular ou um movimento que faça algum ângulo, ou seja semicircular, né, faça ali um período ou algum grauzinho, então essa fórmula aqui ela não faz sentido para aquela situação. A gente vai precisar colocar ela dentro do contexto dela. Então, se você vê, nesse ano a gente vai ver temperatura, a gente vai ver hidrostática. Então, por exemplo, você vê um exercício com água e você jogou um gelo dentro d'água. Poxa, eu não vou usar a equação de momento angular. Por quê? Eu não tenho um gelo, o gelo não está girando. Ele poderia estar? Poderia, e aí eu usaria essa equação, mas ele não está dentro do nosso contexto da equação. Então, é difícil mesmo analisar o contexto, então eu vou tentar trabalhar bastante exercício com vocês. Nessa semana é um pouco menos, porque eu preferi dar um pouco menos de exercícios para vocês entenderem bem os conceitos, mas nas próximas eu pretendo fazer um pouco mais de questões para que vocês fixem e façam contas e entendam como que a gente aplica cada uma daquelas formas. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas qualquer coisa fala de novo. Bom, aqui a gente tem agora o próximo conceito, tá? Que o próximo conceito ele já é do próximo descritor, que é a conservação do momento angular. Então, quando a gente tem um movimento de rotação num corpo, né? E a gente quer analisar esse momento angular que está acontecendo ali, a gente precisa primeiro sair de uma definição. Se todas as forças que atuam em um corpo em rotação é nulo, então o momento angular permanece constante. Isso significa o quê? Significa que pensa numa patinadora, tá? Então pensa que uma patinadora ela está rotacionando em volta do seu próprio eixo, uma patinadora de gelo, né? Pode ser umas ginásticas artísticas também que elas rodam assim em torno delas mesmas. Então imagina que não há nenhuma força externa, né? Ou seja, ninguém empurrou ela, ninguém lançou ela, ninguém tampou uma pedra, nada aconteceu. Então ela tem ali nenhuma força externa atuando sobre ela. Então a gente vai entender que nessa situação o momento angular ele permanece constante. Quem que é o momento angular? É o nosso L, né? Aquele que a gente estava trabalhando antes. Então o nosso L é constante. Então o que significa isso? A pessoa está fazendo uma rotação. Então a ginasta ela está lá rodando, ela está lá rodando, né, em torno dela mesma, e ela tem uma velocidade angular, ela tem uma massa e ela tem um raio, né, que é o raio do corpo dela ali, né, meio corpo dela. Então ela está rodando e ela tem essas três informações, mas se a gente tem essa condição de que ela está rodando e não tem nenhuma atuação externa prejudicando o movimento dela, a gente vai dizer que o momento angular ele permanece constante.
E aí, como é que isso funciona, né? E como é que as situações que aparecem para a gente vão fazer certo sentido ou não, né? Então, a gente tem a patinadora aqui, que ela está rotacionando em torno do próprio eixo dela, né? E nessa rotação, ela tem uma velocidade ômega 1. Então, ela está aqui com velocidade ômega 1. Tá? Ômega 1 é a velocidade angular dela. Porém, aí a gente pode dizer o quê? Que o momento angular, né? Que é o nosso momento angular, é o L. Ele é dado por mr ao quadrado ômega. Então lembra aqui que é essa fórmula aqui agora que eu estou pegando. Eu poderia pegar o I ômega, eu poderia, tá? Não tem problema nenhum. Isso aqui é derivação das outras coisas. Então eu só escolhi trabalhar com essa daqui. Então ela tem mr ao quadrado ômega. Qual que é a massa dela? A massa dela, sei lá, eu vou chamar de... Vamos dizer que ela tem 60 quilos. Tá? Então beleza, eu coloquei a massa ali 60 quilos. A massa no SI ela é em quilos. E o raio aqui a gente vai colocar metros, né? Então, a distância do raio aqui que a gente vai analisar, olha, ela está de braço aberto. Então, qual que é o raio que a gente está analisando? É da ponta do dedo dela até o meio dela. Então, esse é o raio que a gente está analisando da bailarina ali. Então, do movimento que ela está fazendo. Então, o raio dela vai da ponta do dedo até aqui o meio dela. Tá? Isso daí pode ser, sei lá, 1,5 m, talvez. 1,5 m ao quadrado, beleza. E a gente tem um ômega. Então, o ômega é a velocidade que ela está rodando. Então, ela está rodando e ela escolheu, né? Ela fez o impulso ali e está rodando ali numa velocidade que ela considera interessante. Eu não faço ideia de uma velocidade que seria interessante para elas. Então, eu vou colocar aqui 10 radianos por segundo. Então, beleza. Aí, agora, ela vai fazer o seguinte. Ela vai fechar os braços. Só que a gente não tem forças externas atuando. Então, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente fecha os braços, né? Quando ela fecha os braços, ela está fazendo um impacto aqui no raio. Então, ela está diminuindo o raio, porque o raio que era ali 1,5 m, agora o raio ali está valendo meio metro. Então, veja que ela está diminuindo o raio ali. A massa dela mudou? Não, ela não ficou mais leve ou mais pesada, porque ela está fazendo um movimento de rotação. Então, isso aqui não muda. Só que o que eu acabei de falar? Se não tem forças externas atuando sobre ela, se não tem nenhuma força externa extra ali sobre ela, fazendo ela cair ou ela se desequilibrar, a gente tem a conservação desse L. Se a gente tem a conservação desse L, ou seja, se esse L vai permanecer constante, e eu estou diminuindo o meu raio, o que eu preciso acontecer? A minha velocidade precisa aumentar. Então, olha só, eu tenho aqui L é igual a mr ao quadrado ômega. E aí, eu vou colocar aqui, olha, o M ele fica igual. O R ele sobe. Isso daqui ele tem que ficar igual. Então, se o meu raio está subindo, eu preciso... Ó, meu raio está descendo, né? Perdão. Porque ela está diminuindo, né? Ela está fechando os braços. Se o meu raio ele está descendo, ou seja, ele está diminuindo, eu preciso aumentar a nossa velocidade. Então, automaticamente, quando ela fecha os braços, a velocidade dela vai aumentar. Se vocês quiserem fazer esse teste em casa, né, vocês podem buscar uma cadeira giratória ou algum movimento nesse sentido, e vocês começam a rodar com o braço aberto. E no meio do movimento, vocês fecham o braço e vê se vocês vão ficar mais rápidos. Tá? Então, a ideia é que a redução desse raio vai provocar um aumento da velocidade. Automaticamente. Porque a minha conservação, o meu momento linear, meu momento angular, ele tem que permanecer o mesmo. Ele obrigatoriamente tem que permanecer o mesmo para garantir a situação. Né? Uma vez que a gente não tem forças extras, né, que vão impedir aquele movimento, ele vai garantir que isso seja verdade, que o nosso momento angular continue o mesmo. Então, se eu reduzir o raio, eu preciso aumentar a velocidade automaticamente. O próprio sistema vai fazer esse aumento. Professor, bom, diga. Então, isso aí seria por conta do atrito, certo? Não, não é por conta do atrito. Ou não? Ah, eu achei que era por conta do atrito. Imaginei que esse tipo de conta ele adicionava o atrito, não sei por conta do atrito do ar com o braço dela.
o atrito, né, se a gente tiver um ar passando ali, né, ele vai provocar um atrito, ele vai provocar, então, assim, na situação real, a gente sim teria ali uma força de atrito. Só que essa força, por exemplo, se o vento estiver muito forte, ele pode desequilibrar a bailarina. E aí a gente entenderia que a gente teria uma força externa que está derrubando ela, que está prejudicando o movimento circular dela. Então, a gente já não teria mais a conservação do momento angular, porque a gente tem uma força externa que está atuando, prejudicando o movimento. Então, a gente não teria mais essa primeira condição aqui, ó, não temos forças externas, né, atuando sobre a bailarina. Então, a gente teria aí sim uma força interna e isso poderia prejudicar o movimento. Quando a gente considera num cenário ideal, que a gente não tem atrito, que a gente não tem nenhuma outra condição, né, a gente vai dizer que se não há uma força empurrando ou atuando sobre ela, ou seja, não temos nada, ela está livre, ela está fazendo isso sozinha, só com a força dela, e não tem nada no mundo atrapalhando ela. E ela vai começar a fazer uma rotação, tá? Só que ela, para começar a fazer a rotação, ela mesma se deu um impulso, né? Ela se deu um impulso ali e começou essa rotação. Então, ela escolheu, basicamente, qual que era a velocidade inicial dela. Só que, sem ela fazer esforço adicional nenhum, ela só está rodando, mantendo a rotação, tá? Ela não está fazendo nenhum novo esforço. Ela só está fechando os braços, e aí ela fechou os braços, reduziu o raio. Mas a gente não está falando da força que ela faz, do atrito que ela perde quando ela fecha ali. A gente está falando da redução do nosso raio, e aí com essa redução do raio, a gente vai ter um aumento da velocidade. Eu entendi a sua questão, que é tipo assim, você está reduzindo a zona de impacto do ar, e aí ela poderia ter mais velocidade nesse sentido, tá? A sua lógica faz super sentido, mas não é a razão disso acontecer, tá? Por isso que eu fui mais direto nessa resposta, tá? Para vocês não levarem... para não levarem um problema, uma dúvida assim, né? Bom, então a gente não tem força externa atuando sobre a bailarina. Então a gente vai ter a conservação do momento angular. Reduzir o raio, reduz o momento de inércia. Reduz o momento de inércia, para manter o valor do momento angular, a velocidade é aumentada. Então, eu usei aqui a fórmula completa, né? Mas quando eu falo aqui, olha, redução do momento de inércia, é porque o momento de inércia ele é I é igual a mr ao quadrado, né? Então, ou seja, eu estou o quê? Eu estou diminuindo o meu momento de inércia mesmo. Eu estou diminuindo o meu momento de inércia e a velocidade tem que aumentar para compensar, né? O nosso L ele também pode ser dado por I ômega. Então, se isso aqui está diminuindo, isso aqui tem que aumentar para manter isso aqui constante. Vamos fazer outro aqui. A mesma ideia de conservação do momento angular, tá? E aí, só que agora a gente tem um ginasta, né? O ginasta ele vai fazer um salto mortal aqui. E quando ele faz o salto, né? O que ele está fazendo aqui? Olha, a gente vai ter o mesmo L, mr ao quadrado ômega, tá? A gente tem a mesma condição, o mesmo L. E a gente vai ter na primeira situação aqui, no primeiro cenário, uma redução do momento de inércia. Por quê? Olha, ele começa esticado, né? A maioria dos ginastas eles começam com o braço para cima, né? E eles vão começar a fazer o movimento para ele. Só que quando ele rotaciona em torno dele mesmo, qual que é o raio dele? O raio dele é a altura dele. Na verdade, se ele tiver com o braço esticado, é da ponta dos dedos do pé até as pontas dos dedos da mão. Então, esse seria o diâmetro dele. E o raio seria a metade disso, né? Ou seja, do ponto da mão até o tronco, mais ou menos. Então, esse seria o nosso raio de atuação. Perceba que a bailarina, ela rodava rodando em torno do próprio eixo. Então, o raio dela é do centro para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, não. Ele vai rodar em torno do próprio corpo. Então, o raio ali é o tamanho já com relação à vertical. Quando ele começa a fazer o movimento, ele se enrola em torno de si mesmo. Então, se ele se enrola, ele está reduzindo o raio dele. Se ele está reduzindo o raio dele, consequentemente, ele está reduzindo o momento de inércia. Só que, né, se eu preciso de uma conservação aqui do nosso momento angular, então automaticamente eu vou aumentar a velocidade do movimento. Então, olha só, ele acelera na subida. Então, quando ele começa a fazer o movimento, ele acelera.
Só que aí depois, na hora que ele começa a descer, ele vai abrindo o corpo para aterrissagem. Então, na hora que ele vai abrindo o corpo, ele vai reduzindo a velocidade dele. Por quê? Ele vai abrir o corpo, então a gente vai ter um aumento do raio, consequentemente um aumento do momento de inércia. E aí, para competir, né, para comparar e manter o nosso momento angular aqui constante, ele vai reduzir a velocidade angular. Então, ele vai ficar mais lento na segunda parte do nosso processo. Então, ao fechar o corpo, ele diminui o momento de inércia, né, e aumenta a velocidade. E depois, quando ele vai abrindo o corpo novamente para aterrissagem, ele aumenta o momento de inércia e diminui a velocidade. Dúvidas? Essa daqui, ela já é uma questão um pouco menos usual, né? Mas ela pode acontecer, né? Então, assim, aí a gente vai ter que lembrar aqui de que toda ação ela gera uma reação oposta, né? Em sentido oposto, e é a terceira lei de Newton, né? Então, a gente vai precisar dela aqui para nossa análise. Então, quando eu estou em cima de uma cadeira, né, que rotaciona, e esse homem aí, ele está segurando uma roda de bicicleta dentro de um ar. Então, na primeira situação, que é a situação da esquerda, né, o que eu tenho aqui, né? Eu vou ter ele ali com essa roda, e essa roda está girando, tá? Então, ele entra ali com essa roda girando, tá? Então, como ele entra ali com essa roda girando, ele está ali segurando a roda, e a roda está girando no colo dele, e nada está acontecendo, tá? Nada está acontecendo. Por quê? Ela está rodando, né? E ela está gerando um momento angular para cá. Porque a gente vê que o raio está aqui, né? Se ela estiver rodando... Aí depende do sentido que ela está rodando, né? Porque eu não falei se é horário ou se é anti-horário. Mas aí você pega o sentido que ela está rodando e você vai ver a seta, tá? E aí ela está rodando naquele sentido, ele vai provocar um L aqui e pronto. Segue a vida, nada aconteceu, só a roda está girando em cima da cadeira ali. Só que aí ele faz uma segunda situação. E o que é essa segunda situação? É essa daqui. Quando ele faz essa situação aqui, olha só, a nossa roda está rodando nesse sentido. Então, se você pegar a sua mão e fechar ali, seguindo essa orientação, seguindo esse sentido, tá? Então, você pode pegar a sua regra da mão direita, e se você está vendo o movimento rodando, você pode fazer os seus dedos seguir esse movimento. E você vai ver que o seu polegar ele vai ficar apontado para cima, que é o sentido do L aqui. Então, se ele é o sentido do L, né, eu estou produzindo ali um momento angular subindo. Só que esse homem estava parado em cima da cadeira. Só que esse movimento de rotação, né, ele vai gerar uma força oposta. Então, ele vai atuar sobre o homem, sobre esse conjunto, tá? E vai fazer essa cadeira gerar um menos L aqui para compensar esse desbalanço, né? Para compensar aí essa geração de momento angular. Então, ele vai gerar uma reação oposta de mesma intensidade, e ele vai provocar aqui uma rotação contrária do homem na cadeira. Então, olha só, se a roda está se girando no sentido anti-horário, a cadeira ela vai começar a girar sozinha no sentido horário. Lembra que a gente está olhando aqui um cenário sem atritos, sem forças externas, né? Completamente ideal. Então, pode ser que você fazer isso na sua casa não vai dar muito certo, tá? Não quero desanimar ninguém, não. Mas numa situação real aí, você vai ver que isso funciona. Já a situação da bailarina ali, que você abre e fecha os braços, você consegue ver ela, tá? Que é uma um pouco mais prática, um pouco mais visualizável. Mas essa daqui, ela não é tanto. Então, você tem ali a barra rodando, tá? E você vai ter ela gerando ali um momento angular para cima. Ela vai gerar uma reação oposta e de igual intensidade no conjunto, fazendo com que um homem rotacione no sentido contrário. A mesma coisa se aplica para um helicóptero. Quando o helicóptero roda aqui a hélice dele principal, a tendência é que o corpo gire na direção contrária. Então, se a hélice está girando no sentido horário, a ideia é que ele gire no sentido anti-horário. Então, não sei se vocês já viram algum defeito, mau funcionamento em helicóptero, que ele pode ficar girando em torno do próprio eixo. Então, ele fica girando porque a hélice está girando num sentido, ele está produzindo ali um momento angular naquela hélice, e para manter essa força, para manter esse equilíbrio, né, o nosso
o nosso sistema, o nosso corpo ali de baixo, ele está girando no sentido contrário da hélice. Então você vai ver a hélice girando num sentido e o corpo do helicóptero girando no outro. Mas por que o helicóptero, então, consegue voar e sem grandes estresses, sem grandes transtornos? Por causa da hélice lateral. Quando a gente inclui a hélice lateral, a gente está impedindo esse movimento de rotação do próprio do helicóptero. Então, se a gente impede esse movimento de rotação do helicóptero, ele consegue ficar estável. Então, ele precisa dessa hélice menor e lateral para garantir a estabilidade do helicóptero. Falei a beça. Dúvidas? Nenhuma. Professor, a questão de um avião bimotor, por exemplo, seria a mesma coisa do helicóptero dessa hélice lateral ou não? O bimotor ele tem duas hélices em cima, não é isso? É. E as duas giram no mesmo sentido? Acho que é. Então não é para a mesma função, não. Provavelmente é para ele ganhar um pouco mais de propulsão para subir, tá? Ah, sim. Sim, mas o negócio que esse também, na minha opinião, acho que não, acho que as duas hélices não giram pro mesmo sentido. Eu acho que é cada uma girando para um lado diferente. Sim, na minha opinião, acho que isso, além de dar mais, mais turbulência para ele, dá na minha opinião, dá velocidade. Isso também deixa o helicóptero estável, ou seja, para o avião bimotor, a hélice traseira é basicamente substitui a mini hélice que fica na lateral, na cauda do helicóptero. É basicamente isso. Eu entendo assim, desse jeito. Então, se você tiver uma hélice em cima, né, que faz um movimento contrário, sim, ela pode ajudar nesse equilíbrio, mas a gente tem que tomar cuidado com uma situação, né, que as duas hélices ela ficam na parte de cima do helicóptero. Se as duas ficam na parte de cima do helicóptero, para garantir o equilíbrio completo, ele precisaria gerar no mesmo tamanho da de baixo. Então, eu, pela física aqui da situação, eu não vejo um bimotor conseguindo se equilibrar sem a hélice lateral, porque ele não teria uma hélice suficientemente grande, né, do mesmo tamanho que a hélice principal, para garantir esse equilíbrio. Porque se você colocar as duas no mesmo tamanho também, uma vai jogar ar para baixo, outra vai jogar para cima, e isso pode gerar alguma complicação. O que eu já vi é que ele tem vários patamares, né, ou dois, né, bimotor ali, né, ele tem dois patamares. E, em geral, eu acho que ele roda no mesmo sentido para garantir mais potência. E a hélice lateral garante o equilíbrio. Mas em algumas aplicações pode ser também que ele gire em um sentido contrário, talvez para reduzir a potência, reduzir um pouquinho da velocidade. Então eu não sei muito bem os detalhes do funcionamento do helicóptero, não consigo falar mais detalhes, mas assim, analisando a física, seria nesses dois sentidos, né? Se você tem ele girando no outro sentido, ele vai conseguir tirar um pouquinho da força, mas se você girar no mesmo sentido, ele consegue fazer uma força maior, né, e fazer um impacto maior em cima do seu sistema. Mais dúvidas? Não? Professor, agora eu tenho dúvida lá sobre o vídeo. O senhor vai. O senhor meio que vai disponibilizar ele no grupo lá do PISM lá ou você vai mandar um link para a gente poder acessar ele na internet? Eu vou mandar o link pelo no grupo e-mail. do PISM 2 geral para vocês acessarem o grupo de física. É só clicar nele e entrar. Ah, então beleza. Porque eu não sei se fico com. Não sei, que eu tenho muita dificuldade para poder acessar esse tipo de vídeo desse jeito, quando é assunto sobre a escola e tudo mais. Porque a minha escola normal, ela ainda tá trabalhando com sistema de aula online. E ela manda o link, ou sabe, de vídeos, tipo, ou sobre matéria também, ou vídeo chamada mesmo da aula presencial, tipo, por e-mail. E na maioria das vezes eu não acho, não consigo acessar por e-mail. Eita, tem que ser pelo menos, sim, tipo, criar um grupo de. É a mesma coisa no processo que o senhor falou
de fazer um grupo no WhatsApp de maneira coletiva para a sala toda para poder mandar o link para aula ou para atividade lá, cara. Para gente que não tá conseguindo acessar pelo meio. Mas no mais seria isso mesmo. Só para saber como é que era o esquema aí. Eu vou mandar o link lá no grupo, e aí assim que o pessoal tiver entrado, né, direitinho, eu coloco também os documentos lá. Eu coloco o vídeo e coloco a atividade da semana, tá? Mas se vocês quiserem também, se vocês quiserem já fazer hoje, por exemplo, vocês já podem me mandar também, que eu mando no privado, ou mando lá no grupo geral de novo, não tem problema algum. Respondendo aí, Cauã, eu vi a sua colocação aqui. Faz sentido, tá? Então, assim, ele dá uma equilibrada no torque, né? Então, ele ajuda um pouco. E ele também usa alguns outros efeitos, não só o efeito que a gente discutiu hoje de momento angular, né? Ele usa algumas outras coisas, né? Para fazer essa rotação funcionar melhor, né? Então, faz total sentido a colocação e as hélices contra-rotativas, né? Então, eu não sabia que era sentido contrário mesmo. Então, se ele é sentido contrário, provavelmente ele movimenta o circular do escoamento. Então, ou seja, ele dá uma equilibrada na perda de força ali, e ele garante um pouco mais de estabilidade, e também pode garantir um pouco mais de potência, né? Ou seja, ele potencializa, mesmo girando em sentido contrário, o que é interessante. Mas achei legal você trazer isso, porque aí a gente tem uma noção um pouco melhor. Tá. Algo mais, pessoal? Vocês querem comentar, que vocês querem compartilhar? Não sei se vocês têm outra aula que vocês já estão atrasados, né? Deixa eu encerrar a gravação aqui. E aí eu vou mandar lá o grupo nosso